A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro seminário do grupo Dobre os Joelhos, que tem como tema do processo ao propósito de Deus. E dentro desse tema, eu vou falar um pouco sobre a humilhação, que é a ferramenta preciosa para vencer os processos de Deus. Eu sou Ivete Gomes e vou estar meditando aqui com vocês através das experiências, dos processos que a gente vive. Eu espero que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração e ministrar essa palavra aí no seu coração, amém? E o texto que eu escolhi para a gente estar meditando está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, amados? Então, pela fé, Noé se tornou um herdeiro da justiça. Amém? A Bíblia nos fala, essa é uma história bem conhecida, né? E a Bíblia nos conta que naquela época, em que viveu Noé, o mundo estava totalmente corrompido. As pessoas faziam muita maldade e Deus estava triste, Deus se entristeceu com aquela perversidade. E Deus então resolveu acabar com tudo que existia, com toda a vida que existia na terra. Mas Noé foi visto como um homem justo, um homem bom, que temia a Deus. E então Deus fez uma aliança com ele, Deus falou para ele construir uma arca, colocar nessa arca a família dele, alguns animais que Deus salvaria a sua família. E Noé prontamente, recebeu aquela palavra e logo ele já começou aquele projeto tão lindo, que era a construção de uma arca. Deus deu todas as orientações de como ele queria, de como seria, aquele projeto. E Noé então começou a preparar aquela arca. E como a gente sabe, irmãos e irmãs, não é fácil a gente cumprir, com o propósito. Os propósitos de Deus, os processos de Deus, geralmente eles são difíceis, não são fáceis. Mas Deus ele sempre nos anima, ele sempre fala que vai estar conosco. Então sempre que Deus nos dá uma direção, que ele nos dá uma palavra, a gente tem que firmar naquela palavra. No momento que Deus falou com Noé, faça a arca, ponha a sua família dentro, que eu vou salvar a sua família, você será salvo. Deus deu uma palavra, Deus fez uma aliança com Noé ali naquele momento. Então quando Deus nos dá uma palavra, a gente tem que agarrar aquela palavra. E levando para a nossa aplicação, para a nossa vida, eu vivo também um processo e sempre falo aqui no grupo, nas minhas ministrações. E houve um tempo em que eu comecei a orar pela minha família e buscar de Deus uma melhoria, buscar de Deus libertação para minha família, para o meu esposo. E eu me lembro que um dia, enquanto eu orava, eu perguntava para Deus: Deus, o que eu faço? Quando que eu vou ver a minha família restaurada? Quando que eu vou ver a minha família da forma que eu gostaria? E o Senhor então me fez uma proposta, assim como ele fez para Noé. O Senhor naquele dia ele me disse: você quer mudar a sua família? Você quer transformar? Então pague o preço. Eu acredito que aquele preço poderia ser uma arca, foi a minha arca, que é um preço que a gente paga, que é a gente construir, algo que o Senhor pediu para a gente construir. E eu assumi, e eu topei aquele desafio, assim como Noé. Eu topei aquele desafio, falei: sim, Senhor, eu quero ver minha família restaurada e eu estou disposta a pagar esse preço. Então, aquele momento que você toma essa decisão, é o momento que você fala para Deus: Deus, pode falar, fala aí o que é para fazer, que eu estou disposto a fazer. Naquele momento, Noé, ele imaginou, eu fico imaginando ele pensando nas dimensões daquela arca, daquela construção, o tempo, aquela época que quase não tinha ferramentas, não tinha os recursos que a gente tem hoje. E quando ele pensava como, naquela hora pode ser que veio aquele pensamento: como eu vou fazer essa arca? Como eu vou realizar esse trabalho? Mas ele não pensou nessas dificuldades. Ele simplesmente falou com o Senhor: eu quero. Ele falou para Deus, ele se colocou à disposição para aquela missão tão grandiosa.
E quando eu falei isso para o Senhor também, eu me coloquei à disposição. E aí começa todo o trabalho, né? Eu imagino ali Noé, cada vez que cortava uma árvore, que não tinha como que ele ia cortar, como que ele ia fazer aquelas tábuas ali, né? Para estar colocando nessa arca. Então tudo foi um aprendizado. Ele foi aprendendo aos poucos. E eu tenho certeza que em muitas vezes Noé errou, né? Em muitas vezes. As primeiras, né? Os primeiros passos dele ali para construir aquele projeto, eu tenho certeza que ele cometeu muitos erros, mas ele seguiu, né? Foi aperfeiçoando, foi melhorando, ele ali sozinho, eu imagino que os filhos ainda eram pequenos, né? Mas ele foi ali aperfeiçoando na perseverança, Deus também ele vai provendo, quando ele nos dá uma missão assim, Deus provê do início ao fim. Ele nos dá essa condição, né, para fazer tudo aquilo. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Noé primeiro recebeu a palavra e guardou no seu coração, assumiu aquele compromisso ali com Deus, falou com Deus, eu quero. E depois ele creu, né? Ele acreditou naquela promessa que Deus havia feito. E não só acreditou, ele levou a família dele a acreditar naquele projeto, naquela missão tão grandiosa que o Senhor estava dando ali para ele. E ele fez com que a esposa dele acreditasse, os filhos dele, né? Tanto que todos participaram do processo juntos. E eles, né, ficaram ali naquela arca e eles viram as maravilhas do Senhor acontecendo ali na vida deles. Então, uma coisa que é muito importante é quando a gente recebe a palavra, né, a gente assume esse compromisso com Deus e a gente crê que Deus falou e que Ele vai cumprir. E principalmente, não é só crer. Como que eu mostro para as pessoas que eu acredito que Deus vai mudar? Né? Quando você faz um compromisso com Deus, Deus, minha família está toda bagunçada, Senhor, eu preciso, meu esposo precisa tomar uma posição, meus filhos. Mas quando Deus te dá aquela palavra e você começa a se posicionar, Noé, ele não só chegou e falou para a esposa e para os filhos, nós vamos construir uma arca e vai ser assim, Deus vai salvar, mas ele se posicionou. A família começou a acreditar nele. Eu acredito que quando ele deu o primeiro passo, quando ele derrubou a primeira árvore e falou, vamos construir a nossa arca. Então, naquele momento ali, a família creu também. E ali eles começaram aquele processo. Então, quando você dá esse primeiro passo, às vezes você não sabe nem como você vai começar, nem por onde você vai começar. Mas o importante é assumir, receber a palavra, né, firmar o compromisso, a aliança com Deus e dar o primeiro passo. E naquele momento ali, toda a criança, toda a família dele acreditou, né? Ele deu o primeiro passo e continuou na dependência de Deus. Porque às vezes a gente não sabe como fazer o todo, mas você sabe como começar. Você vai lá e dá o primeiro passo. Fala, é isso aqui, Deus. Né? Quando a gente toma algumas decisões, quando você resolve, por exemplo, às vezes deixar um emprego para ficar em casa, para cuidar da sua arca, né? Então, tudo isso, naquele momento, você toma a decisão. Mas Deus que te sustenta. É na dependência dele que você vai construindo aquilo que, né, o processo que Deus, né, deixou ali para você. E Noé, então, deu o primeiro passo e foi ali na dependência do Senhor, né, sempre buscando. E eu também, quando eu comecei, foi dessa forma, eu comecei ali buscando mais ao Senhor, eu comecei a me dedicar mais ao Senhor. E a cada momento eu ia percebendo os meus erros, eu ia aperfeiçoando os meus erros, né, cada vez mais. E como que a gente aperfeiçoa? É o assunto que eu queria falar aqui, né, é um tema, um subtema dentro desse tema do processo ao propósito. Eu queria falar sobre a humilhação, né? Essa ferramenta preciosa que nos faz vencer os processos de Deus. Mas humilhação, como assim? É para a gente ser humilhado? Sim, sim, irmãos. É para a gente, às vezes, no meio do processo, a gente precisa ser humilhado. Noé, ele teve aquele momento de construção, né, quando ele estava construindo ali, construiu a arca, todas aquelas dificuldades, mas Deus proveu e ele conseguiu construir a arca. Beleza, então ele construiu a arca, agora ele ia para uma nova fase. Ele passou para uma nova fase. E qual foi essa fase? A fase da humilhação, né? Noé entrou ali para dentro daquela arca, primeiro teve os 7 dias, né, que eles ficaram esperando
tudo pronto, e eles esperando ali para até Deus mandar o dilúvio, né? E depois ele foi para aquela arca. E ali dentro eu imagino como foi difícil para eles sobreviverem ali dentro daquela arca. Eu sei que Deus nos ajuda em tudo, Deus nos sustenta em tudo. Mas eu imagino a dificuldade que foi para aquela família conviver ali no meio daqueles animais, no meio de, né, do mau cheiro, porque os animais faziam as suas necessidades ali dentro, e eu imagino conviver no meio daquilo. Então, de certa forma, a gente trazendo aqui para essa reflexão da humilhação, de certa forma foi uma forma de humilhação, foi uma forma que talvez ele poderia, em algum momento, um momento assim de estresse, um momento de cansaço ali dentro, ele poderia ter pensado, poxa Deus, mas eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fiz a arca, foi tão difícil construir essa arca, e depois que eu fiz, o Senhor me faz passar por uma humilhação dessa, ficar aqui no meio de animais, no meio desse mau cheiro, dessa situação, não tem lugar para respirar, não tem lugar para a gente ir. Então, no momento de desespero, às vezes a gente pergunta isso para Deus. Quantas vezes eu já perguntei isso para Deus? Nos meus momentos de desespero, eu tenho certeza que você já fez essa pergunta para Deus. Deus, mas o Senhor não viu o que eu fiz? Eu melhorei, Deus. Eu transformei isso aqui, eu não fazia bom, eu comecei a fazer. Então, eu melhorei, Senhor. E nada muda. As coisas continuam do mesmo jeito. Naquele momento Noé poderia perguntar, Deus, mas eu fiz tudo e nós estamos aqui há tanto tempo aqui dentro dessa arca, nessa humilhação. E eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que essa humilhação ela é necessária. Como eu falei, ela é preciosa para a gente vencer os processos de Deus. Porque é na humilhação que Deus nos prepara. É na humilhação que Ele quebra a nossa soberba, o nosso orgulho, até o fim, até quando Ele esmaga assim o nosso ego. E é nesse momento que a gente ganha autoridade, que a gente ganha força para vencer qualquer obstáculo, para vencer qualquer processo, né? Então, aquele momento ali eu tenho certeza que foi um dos momentos mais difíceis para Noé, talvez até mais do que construir a arca. Porque enquanto você está construindo, você está indo ali, fazendo a obra, né, buscando ao Senhor ali na igreja, você está construindo. Mas quando chega o momento da humilhação, né, quando chega aquela fase ali de ficar ali convivendo com coisas difíceis, com pessoas difíceis, parece que as pessoas que eram difíceis, quando chega na época da humilhação, elas ficam mais difíceis. Para quê? Para que nós sejamos humilhados mesmo, para que nós sejamos provados na nossa paciência, na nossa capacidade de perdoar, na nossa capacidade de liberar perdão. Então Deus está nos moldando, é dentro desse ambiente que Deus vai criando vai formando as nossas raízes. Dentro desse ambiente de humilhação é que Deus vai formando as nossas raízes. Amém? Se você está nessa parte, se alegre, porque Noé ficou muito tempo dentro daquela arca. Talvez o mais difícil para ele não foi construir a arca, foi ficar ali dentro, fechado, parado, sem fazer nada, sem poder fazer nada, vendo a situação ali, ele sem poder fazer nada. Eu, pelo menos, amo estar em ação. Eu me imagino assim, parada. E tem situações que a gente se vê parada, você vê atada, fala, não posso sair do lugar, porque é só Deus que conduz aquela situação. Aquele momento ali que Noé fez tudo, e fechou, que Deus veio e fechou a porta da arca, foi como se Deus dissesse para ele assim, você fez a sua parte, agora é comigo, agora deixa comigo, quem vai conduzir sou eu. Não tinha como ele abrir a porta por dentro, Deus só fez a porta e Deus fechou ela, veio o anjo e fechou para o lado de fora, né? Aquela embarcação, ela não tinha timão, Deus deu todas as orientações para Noé, faz desse tamanho, faz 3 andares, faz uma janela assim, uma porta assim, mas Deus não mandou fazer o timão para conduzir a arca. Imagina a aflição de Noé ali dentro, com a sua família ali dentro, e ele não puder conduzir, ele não puder fazer nada ali dentro, só ver os dias passarem e tudo igual. Que difícil, irmãs, que foi essa espera, né? Essa humilhação enquanto a gente espera, é muito difícil, mas que nós possamos aprender hoje, né, com essa história de Noé. Eu já fiz essa pergunta várias vezes para Deus, né? Eu venho tentando melhorar, tentando ser melhor, e cada vez que eu me humilho, e como que eu me humilho? Quando eu percebo as coisas que eu faço de errado,
E a gente vai aprendendo, a gente começa a passar por essa humilhação e a gente vai ficando mais maleável. Hoje, quando eu tenho alguma dificuldade com meu esposo, na convivência com meu esposo, ou com meus filhos, ou com qualquer pessoa, quando eu vejo o esposo que é mais próximo, né? Quando eu vejo que às vezes ele está mais difícil, está mais, sabe, a situação está assim um pouco complicada, eu já chego para Deus e falo, Deus, o que eu estou fazendo? Eu não pergunto, Deus, o que meu esposo está fazendo. Eu não pergunto mais, Deus, quando que ele vai melhorar? Eu evito essas perguntas. Pelo fato de ter passado por muitas humilhações. E quando eu falo passar por humilhações, é quebrantar mesmo, é se quebrar diante do Senhor. Falar, Deus, eu errei, eu estou errada, como eu erro, Senhor. Eu errei de novo, eu caí de novo, me levanta, me ajuda. Então, cada vez que a gente passa por esse processo, a gente vai amadurecendo. E cada vez que eu pergunto, eu já não pergunto isso para Deus, eu já falo, Deus, o que é que eu estou fazendo errado? Me mostra aqui, Senhor. Eu já vou logo para... Porque eu sei que acaba chegando na gente. O que eu estou fazendo errado que está contribuindo para estar acontecendo isso? Então, que nós possamos ser maleáveis, que nós possamos pensar nessa humilhação, né? Porque ela é muito importante. E depois que a gente vence isso, irmãs, eu penso que é uma parte, assim, é uma etapa do processo que é uma das mais difíceis. Se você pensar aí nessa fase de Noé, a gente vai ver que ela talvez era uma das mais difíceis. E é um momento que, quando você sai dessa etapa, geralmente, ela já está no final do processo, né? Então, quando a gente sai desse processo, você já está caminhando para realização, né? Para viver a promessa, propriamente dita, né? E toda vez que a gente vai viver a promessa, né? É difícil também. Imagina só, quando parou tudo, quando Noé viu que já podia sair da arca, eles tinham que recomeçar. Eles tinham que recomeçar do zero. Não tinha nada pronto. Eu imagino que a água devastou tudo. Eles tinham que começar tudo de novo. Então, até para a gente viver a promessa, irmãs, a gente tem que ter força, né? A gente saber que precisa lutar. Quando Deus chegou ali para aquele paralítico e perguntou para ele, você quer ser curado? Ele fez essa pergunta, né? E Jesus sempre fazia essa pergunta, você quer ser curado? E quando a pessoa falava que queria, então pegue a sua maca, pegue a sua cama e ande. Então, depois que a gente recebe o milagre, depois que a gente recebe a cura, que a gente venceu, né? Aquele tempo de espera, aquela promessa, Jesus fala, pegue a sua cama e ande. Você ainda tem que carregar a cama, né? Você ainda tem que viver, né? Continuar vivendo aquele processo. Por exemplo, você ora por uma pessoa, para Deus salvar uma pessoa. Eu oro para Deus salvar a minha família. O meu esposo, né? Ainda não conhece a Jesus assim da forma que, né? Da forma que a gente gostaria. Então eu oro para que isso aconteça na vida dele. É um dos milagres que eu espero. E eu tenho certeza, irmãs, que o dia que isso acontecer, o dia que ele tiver um encontro verdadeiro com Jesus, vai começar uma nova etapa na vida dele. Eu sei, ele vai nascer de novo, ele vai começar tudo aquela história com Jesus, vai ter as dificuldades, ele vai passar pelas provas. E eu sou uma só carne com ele. Eu vou estar do lado dele, não vai ter como eu fugir disso. Não vai ter como eu passar despercebido e falar, eu já sei como é que é, não vou viver isso. Não tem como eu falar isso. Eu vou ter que viver junto com ele. Então, sempre, nos nossos processos, sempre Deus, ele muda a gente de fase, a gente passa por uma nova fase. Só que eu observo também que depois que você passa por essas fases, né, vem a humilhação, aí você venceu, viveu a promessa ali, aí você recomeça, tem que carregar a cama, né? Depois que você carrega aquela cama, que passa um tempo, aí você vai viver também a abundância de Deus. Amém, amadas? Em todas as histórias, a gente vê a recompensa de Deus. E eu não falo essa recompensa, não é só no céu, não. A gente sabe que aquela pessoa que é fiel, que tem uma vida com Deus, ele vai herdar a salvação, né? Vai ter o seu galardão lá no céu, mas ainda não é sobre essa recompensa. Noé, ele teve essa recompensa aqui na terra. Ele viveu muitos anos depois que ele saiu daquela arca. Eu não me lembro aqui exatos anos, né? Exato tempo que ele viveu. Mas ele pôde ver os netos, ele pôde reconstruir, ele pôde dar início
há tudo isso, né? Há uma geração. Então a abundância do Senhor é muito grande. Olha Jó, todos conhecem a história de Jó. Ele perdeu tudo, mas quando Deus resolveu abençoar, quando ele passou por todas aquelas etapas ali do processo que ele precisava passar, Deus abençoou ele abundantemente. Ele teve os filhos dele, ele teve os filhos, ele teve o dobro do que ele tinha em dinheiro. Então Deus, ele superabundou ali, né? Onde teve tanta dificuldade, Deus, ele prospera de maneira assim abundante na nossa vida. E é isso que a gente tem que confiar. Amém? É nisso que a gente precisa confiar, na abundância do Senhor, na palavra que o Senhor liberou para a sua vida. Então, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, né, para salvar a sua família, construa a sua arca. Seja paciente, se humilhe ali, junto com as coisas que às vezes não vai te agradar, mas que você precisa passar, porque foi o próprio Deus que mandou. Amém? Então que você possa pensar nessa palavra. E eu termino, né, essa mensagem lembrando que quando a situação ficar mais crítica, quando a situação ficar mais difícil, né, é o momento que o Senhor vai te elevar e você vai estar acima das águas, assim como ele fez com aquela embarcação de Noé. No momento que as águas caíram, que o dilúvio veio com toda força, com toda fúria, que era a fúria do Senhor naquela época, né? O Senhor levantou aquela arca, o Senhor elevou Noé e Noé ficou por cima das águas. Aleluias! Que você possa pensar nessa palavra, minha irmã, meu irmão. Eu não sei em que processo você está, em que etapa do processo você está, mas creia que quando ficar mais difícil, quando a situação ficar assim impossível, né, que você fala, agora eu vou morrer, Deus vai te elevar e você vai ficar por cima das águas, você vai flutuar nas águas, porque quem conduz a sua arca é o Senhor. Você só tem o trabalho de fazer, de ter paciência ali, né, de conviver ali, mas quem conduz é o Senhor Jesus, é Deus quem te conduz. Amém? E que você possa viver a abundância do Senhor na sua vida, na sua família, que Deus te abençoe e que você, toda vez que você estiver no meio do seu processo, que você lembre dessa palavra que está sendo ministrada aqui no grupo hoje, todos esses temas, todas essas palavras que foi ministrada. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Amém? Um abraço, um beijo no coração.